Já a seguir não perca o segundo trabalho de Hércules, um podcast onde calha para matar saudades da infância. Sérgio e Duarte. Bem-vindos a mais um episódio do segundo trabalho de Hércules. Eu sou o Sérgio. Eu sou o Duarte. E hoje nós vamos dedicar isto ao Romeu e Julieta. Bora! Ah não, espera, é o West Side Story. Ainda melhor, tu gostavas muito do West Side Story, não era? É Falava verdade. que gostavas. Maria! Todas, eu sou um fã do Leonard Bernstein. Não, estou a brincar. Isto hoje vai ser sobre Valley Girl. Isso era muito fixe. Ah não, também não é Valley Girl. Também não é Valley Girl? É Os Loucos do Skate. Os Loucos do Skate. Era os Loucos do Skate Thrashing. mesmo? É mesmo Thrashing. Yeah. Que é tudo variantes da mesma coisa. Sim, é verdade. É um West tudo Side Story. Montéquios contra Capuletos. Exatamente. O Romeu que se apaixona pela filha da família rival. Exatamente. E depois tem de ver se convence. E é sempre aquela história de uma miúda que vem de uma terriola para a cidade, não é? Que é o caso da miúda do romance, não é? Sim. Eles viviam numa terriola qualquer no Arizona, não era? Indiana, exato. Eu digo Arizona, mas está lá perto também. Então hoje temos o Thrashing, que é um filme de 1986 do David Winters, que é um tipo que praticamente não fez cinema. Mas que quis embarcar na loucura do skate dos anos 80. Copiou muitas coisas do cinema independente, Powell Peralta, etc. Mas conseguiu pôr imensa gente da indústria do skateboard a trabalhar no filme. Sim, ele aproveitou um bocado o fenómeno que estava a surgir com os skates, não é? E transformou no mainstream, no filme mainstream que teve o seu sucesso com autores de sucesso, não é? Neste caso, um autor de sucesso apenas. Para nós que o vimos só para aí em 1990 ou coisinha, já para aí 4 anos depois do filme ter saído, eu acho que ele nem deve ter tido distribuição em sala de cinema cá em Portugal, quase certeza. Mas serviu para pôr muita gente aqui à nossa volta com a febre do skateboard. Exatamente. Com a loucura do skate. A única coisa assim skate. digna de nota do ponto de vista da produção é o facto do Josh Brolin ser o ator principal, que faz o Corey Webster, o pretendente atleta. Eu fico na dúvida, este filme é antes ou depois dos Goonies? Eu fico sempre na dúvida, porque como vi o filme muito depois dos Goonies, perco essa noção. Tens razão. Mas os Goonies é de 85, acho eu, não é? Mas ele está muito novo aqui. É por isso que eu estou na dúvida, sabes? É por isso mesmo que eu estou na dúvida de que exatamente, o filme é de 85 e ele mas está muito mais novo neste filme do que está nos Goonies. Aquele penteado de Bieber, Justin Bieber. Exatamente. Dá-lhe um ar de puto. Foste tu que estavas a dizer, nós vimos o filme e foste tu que estavas a dizer, sempre que estou a ver o filme não consigo desbloquear do Justin Bieber e do John Bon Jovi como amigo do gajo, não é? Yeah. Porque parece que estamos a assistir a uma seleção de rockstars e popstars feitos personagens de um gangue de skateboarders da Califórnia. E para nós, Duarte, porque é que nós vimos em 1990? Eu lembro perfeitamente que eu vi o filme, mais uma vez, o Thrashing é um dos filmes que nós já estávamos embarcados com a loucura do skate. Tu já tinhas a tábua do Batman, neste caso tinhas a tábua do Batman, e eu tinha acabado de adquirir no antigo centro comercial, no centro comercial Arco-Íris, na loja de esportes, tinha adquirido um skate lá com trecos de plástico e isso tudo, por isso estávamos embarcados na febre do skate. E há um dia que chegas à escola e dizes, vi um filme brutal, Loucos do Skate, que envolve gangues, que envolve uma descida numa rampa gigante, numa descida. E eu lembro-me, mais uma vez, tal como o Batman, contaste-me o filme todo, sem ser partes românticas, nem nada, só cenas de visto, depois está lá os gajos numa piscina e depois há uma altura nisto e aquilo. Por isso, eu já sabia o filme, mas eu não vi o filme logo imediatamente a seguir. Nesse fim de semana, eu tenho a consciência, quando me falas do filme, eu vou passar o fim de semana, neste caso, vou passar um sábado ou domingo, não sei qual foi o dia, à tua casa, para andarmos de skate. Mas antes, eu tenho aqui a cassete de vídeo e tivemos a ver os dois o filme juntos. Mas eu tenho a distinta
a sensação de que eu levo as conversas do skateboarding para a escola, Sim. apesar, in spite of, apesar do filme, porque o que aconteceu foi que durante as férias de verão, que eu, como tu sabes, tradicionalmente passava em Cabanas da Vira, passo muito tempo no terraço da casa onde eu costumava ficar, a ver um grupo de miúdos locais que construíram um half-pipe com madeira e sim. pranchas de não é de contraplacado, é de contraplacado e etc. MDF e o tubo de metal para fazer o rail e fizeram uma prancha, uma rampa, um half-pipe porreiríssimo, muito bem feito, que no ano a seguir já tinha sido ampliado para um segundo half-pipe um pouco mais baixo. Se o primeiro teria entre 1,70 m a 2 metros, eles depois fizeram um pouco mais baixo, entre 1 metro e 1,20 m. Então tinhas 2 half-pipes colados, podias transitar entre os dois. Gajos parteram os dedos aí e disseram: melhor quando vemos um mais baixinho, talvez a gente não se bastante. Já levámos 2 gajos para o hospital. Aquele terreno pertencia ao dono da casa que os meus pais alugavam todos os verões. Okay. E tanto que julgo eu, o neto do dono da casa esteve diretamente envolvido, era um dos miúdos do grupo de skate de Cabanas. Eles até fizeram uma decoração bastante praieira, porque havia uma estética um bocadinho de surf. Sim. Na parede ao lado do half-pipe, com uma espécie de homem-peixe meio fóssil, com o esqueleto e a cabeça em peixe, e estava muito giro. Lembro-me bem desse desenho, assim, uma figura nariguda. E eu acho que alguns estabelecimentos locais ajudaram. Havia, pelo menos eu acho que, referência a uma pastelaria ou um restaurante que ajudou a pagar os materiais para os miúdos construírem o half-pipe. E eu passava aquelas horas mortas, aquelas horas de quentes, não é? As horas de sol perigoso, no terraço da casa, a olhar lá para baixo e a ficar completamente fascinado com... Só uma parte. Sabes que eu, na altura, em Lisboa também tive, na altura, a possibilidade de ter um half-pipe. E era para fazer uma sociedade para uma pastelaria. Só que eles disseram: ou damos dinheiro em bolos ou em material. E eu preferi bolos. E acabou a minha carreira de skate a comer bolos. Porque nós é mais bolos, não é? Então já se fizessem isso, tipo, ok, temos este dinheiro, então, e bolos? Ou é bolos ou é madeira? Então que se lixe o skate. Eu quero os bolinhos, por favor. Só há queques. Queques não. Boa. Mas continuando, sim. Mas então eu nesse verão vou com a minha mãe até ao pequeno centro comercial lá de Cabanas, onde tinha uma skate e surf shop pequenina, e a minha mãe oferece-me a famosa tábua. Uma tábua que era um Holy Sport, que era... Exatamente, Holy Sport, eu não me lembrava do nome. Holy Sport. Que a condizer com a febre da Batmania daquele ano. Tem obviamente o Batman e o Bat Sign impressos. Para conjugar, a minha mãe oferece-me também um conjunto de cotoveleiras e de joelheiras, todas elas pejadas de Bat Signs, e comecei a treinar com essa tábua no terraço da casa de férias, ao ponto que os miúdos do half-pipe chamavam-me o Batman. Porque me viam sempre com a prancha do Batman. Eles então já me cumprimentavam como: olha o Batman, estás aí. Boa. E eu lá ficava a vê-los fazer manobras já muito, muito porreiras, já muito boas naquele half-pipe. E depois, quando eu venho para Lisboa, obviamente lá vai o Sérgio chatear o Tiago e o Duarte. Nova febre, esquece o Batman, esquece os caça-fantasmas, agora é o skate. Exato. E aí entra obviamente os loucos do skate, o thrashing. E não só, há mais filmes que eu vos trago que foram comprados, cassetes, no centro comercial Via Veneto, nas galerias Via Veneto, na João 21. Só uma parte, antes de falar, tu quando entraste no skate, entraste all the way, porque eu lembro-me perfeitamente a diferença entre os 2 anos, em que há um ano em que tu tens algo ligado até ao Corto Maltese, e de repente eu chego um dia à tua casa e tenho pósteres pelo quarto todo, Tony Hawk, autocolantes, tudo completamente
a ideia de que seria um quarto um skater, iniciante de skate, Sim. eras tu, porque tinhas as revistas, tu entraste all the way, eram as revistas, A Thrasher. era a Thrasher, eram os posters, era a indumentária, porque tinhas imensas t-shirts com as cores ou coisas ligadas à Paul Peralta e isso tudo. E depois é exatamente isso, as cassetes de skate que tu estavas a adquirir, por isso tu entraste all the way nos skates, por isso a parte de entrada das cassetes, comprar as cassetes da Paul Peralta e da Santa Cruz, fazia parte deste novo caminho. Sim, da Paul Peralta, da Paul Santa Peralta, Cruz, sim. não, porque eu só falo nas cassetes, porque estas cassetes têm muita importância para o meio do skate, Sim. para a divulgação do skateboard e para o filme. O Stacy Peralta era um tipo extremamente criativo, que não só teve a ideia de formar a primeira grande equipa de competição de skate, os Bones Brigades, que envolviam todos os grandes atletas de skate dos anos 80, não é? O Caballero, o Tony Hawk, o McGill, estou a ver o Lance Mountain, tenho aqui anotado para ver se não me esqueço. Sim. O Tommy Guerrero, o Mike McGill, que eu falei, que até esteve cá em Portugal, chegou a vir a Portugal para algumas das demonstrações da Paul Peralta, e o Stacy Peralta, para além de ter contratado um tipo genial para fazer as campanhas de marketing, porque a Paul Peralta era a única empresa que não tinha anúncios com os skates. Todos os anúncios da Paul Peralta eram completamente dada, não eram fotografias dos skaters, podia ser com um cão embalsamado, era muito punk rock, muito fora da caixa. E a ideia do gajo pôr o seu campaign manager a fazer os filmes foi fundamental, porque as revistas, a Skateboarder Magazine ou a Thrasher, tudo o que nos davam eram stills, não eram fotografias dos movimentos estáticos. E as cassetes de vídeo, para muitas pessoas, foi a primeira vez que tiveram a hipótese de ver estes tipos muito bons a fazer o que faziam melhor. E a primeira cassete, que foi lançada em 1984, eu não tive essa cassete, que se chama The Bones Brigade Video Show. Eu tive cassetes dos anos seguintes, de 85 o Future Primitive, tive a Public Domain de 88 e o Bandit de 1989, e estas cassetes eu comprava-as todas na Galeria Via Veneto. Lembras-te que havia lá uma surf e skate shop? Sim, eu lembro da surf shop. Sempre com aquelas barras de wax na montra. Exatamente, sex wax. E felizmente eles tinham muitas cassetes da Paul Peralta, mas esta primeira cassete de 84 eu recomendo que tu a vejas, porque tem cenas que são praticamente depois copiadas para as cenas de rua dos loucos do skate. Aquele momento em que os gajos estão todos a passear no boardwalk. Aquilo é decalcado. A saída logo do Corey Webster, que sai pelo telhado de casa, pela janela do quarto. É Bones Brigade Video Show. Eu lembro de algumas coisas engraçadas. Melhor, esses depois repetiram-se em todos os outros, né? Eu lembro-me de ver aqueles vídeos em que depois aparecem os polícias. Estamos a falar das cassetes de vídeo, não é? Não estamos a falar do filme. Aparecem os polícias o Bandit, acho eu, e a fugirem, não sei, não é? Como a história. Havia um que eu adorava, que era do cão com o skate também, e isso tudo. Eu adorava esses. Eu lembro de nós irmos à tua casa. Eu lembro de eu ir à tua casa e na minha vergonha não pedir para pôr ou emprestares, mas muitas vezes quando dizes, deixa-me ver, eu bora, vamos ver um filme de skate, e lembro-me de tu passares, muitas vezes até servia de fundo quando nós estávamos em casa a limpar os trecos e a limpar os rolamentos. Tu punhas isso como vídeo de fundo para ajudar ou para estarmos no mindset. E isso eu adorava esses filmes. Esses filmes são muito engraçados. Aquilo há momentos em que aquilo é quase um como é que se chamam aqueles filmes geração MTV, dos gajos que faziam todos os atos mais arriscados, o Jackass. O Jackass, aquilo é quase um início do Jackass para muitos dos... A geração do Jackass vem dessa geração de homemade videos, skateboarding e street skating, exatamente. O Bam Margera é um deles, não é? O Bam Margera é um skater que teve patrocínios e tudo. Mas eu lembro, eu adorava essas cassetes. Eu lembro-me de tu guardavas as cassetes sempre com a aquilo era em sleeve, não é? E tinhas uma parte da sleeve disponível que uma pessoa via
sempre que eu ia à tua casa, via lá a sleevezinha com os skates, com as coisas do skate. Tu ainda tens essas cassetes? Achas que ainda tens? Achas que foi alguma daquelas coisas perdidas? Provavelmente não, mas reservo ali uma pequena percentagem de esperança, talvez em casa do meu pai ainda possa aparecer. Ok. Mas agora podemos regressar ao filme, não precisamos ficar sim. Não, eu estou completamente a viajar nas datas, porque eu lembro do meu primeiro skate e lembro-me que era branco e tinha rodas verdes fluorescentes com o sabão, que era uma coisa que as pessoas chamavam o sabão, que era aquele travão do skate. Sim. Que nós adorávamos de apertar logo para nos livrarmos dele. Na verdade, esse sabão era apenas uma forma de ajuda para que tu não inclinasses tanto o skate e não voasses. Aquilo servia exatamente para ser quase umas rodinhas extras. E também temos que lembrar, muitos desses skates rascas, não é? As chamadas banheiras eram feitas em contraplacado. E aquela madeira não ia aguentar muito tempo de travagens e de rolis, claro. E por isso aquela barra de plástico ali ajudava. Mas antes de ter isso, os trecks iam logo à vida. Eram as primeiras coisas a partir-se. Eu lembro dos meus, partiram-se passado muito tempo. Quando digo muito tempo, é passado tipo uns 4 meses, talvez. Partiram-se. Eu lembro, fiquei destroçado, e no meu aniversário os meus primos oferecem-me uns trecos azuis, que eu não sei qual era a marca, e eu lembro de ter ficado fascinado com os trecos, e finalmente montei não na minha prancha, mas montei na tua prancha do Batman, e foi que eu fiz a transição para a tua tábua com os trecos azuis. E com as minhas rodas verdes fluorescentes. Agora, tu falas no sabão, mas eu lembro-me que essas banheiras rascas vinham pejadas de plástico, porque muitas vezes tinham proteção no nariz da tábua. A minha não tinha proteção no nariz. Não, acredito não, mas se nós pegássemos a típica tábua de Continente ou de Euromarché, a estrutura para aqueles handlebars, o grip bar, os grips, e muitas vezes os tracks ainda tinham uma capinha de plástico por cima e não só, além da capinha de plástico, normalmente os tracks têm aquela estrutura para dar uma certa altura e para dar uma certa proteção, para que o metal não esteja em contacto direto com a madeira, para não se destruir rapidamente. O meu era gigante, era grosso, mas era um plástico super rijo, que não era como o teu. Eu lembro-me que eram os rail blocks. Porque eu lembro-me de ter ido à tua casa depois no verão, tu chegaste e já tinhas já o teu primeiro skate bom, e lembro que eu tive uma manhã contigo, tu literalmente a montares os trecos no skate, e a ver os rolamentos e explicares isto aos rolamentos, isto vai para aqui para a roda, e foi quando tiveste as rodas da Slime Ball. Slime Ball, sim. Que eu adorava essas rodas, Porque quando eu passei para ti a Wii Sport, aquela tábua mais rasca do Batman, foi porque eu finalmente consegui que me oferecessem uma tábua como deve ser, que era uma Titus Skates, uma marca alemã cujas pranchas eram feitas pela Santa Cruz, mas que ainda vinham na margem da prancha, ainda tinhas lá o fabrico pela Santa Cruz, mas depois a marca alemã tinha os seus próprios atletas. Sim. E eu tinha a tábua de um skater alemão, acho eu, que eu nunca, não faço ideia quem era, que era o Ralph Middendorf, mas que eu adorava a tábua porque ela tinha, tal como no filme dos Loucos do Skate, uma teia e uma aranha. Sim. Além de teres a teia com a aranha para ser cópia do Corey Webster, tinhas também o capacete vermelho. Pois era, da Protec, é verdade. Que eu não fiz questão de ter, mas acho que os pais, nessa altura, não nos deixavam. E tu, para teres, tinhas que ter o igual ao do Corey Webster. Eu acho que esse capacete foi comprado numa loja de desporto grande nas Amoreiras. Okay. Não era particularmente virada para o skate, também tinha material de skate, até me lembro de ter lá comprado uma t-shirt de skate e isso, mas a tábua da Titus Skates foi comprada em Algés, num centro comercial pequenino que há em Algés, e foi só por causa da aranha. Depois de ter visto aquela teia, aquela aranha, disse: pá, eu quero esta tábua. Mas foi só com tábua, não compraste com os trecks? Só a tábua. Depois fui-lhe pondo peças. Os trecks eram uns Gullwing, porque eu estou a viajar completamente. Neon, amarelo neon. Eu adorava esses trecos. Os Gullwing eram muito apreciados por a malta que fazia aquele rail sliding, porque eles tinham uma ligeira concavidade para encaixarem nos rails.
tinha as rodas Slime Balls, exatamente. Eu adorava essas rodas. Ainda hoje eles são fabricadas, eu adoro essas rodas. Com desenhos do Jim Phillips, que nós adoramos até hoje, ainda nos influencia. Todos os dias, praticamente. E depois dessa tábua, eu enchi essa tábua com autocolantes do Jim Phillips. Sim. Era aquela cara monstruosa do Rob Roscoe, desenhada pelo Jim Phillips. A Screaming Hand, a mão berrante da Santa Cruz. Tudo criações do Jim Phillips. E depois, um ano depois, eu comprei a minha segunda tábua boa, que era aí sim uma Paulo Peralta, uma Medallion, uma Tony Hawk Medallion. Foi a primeira vez que eu usei lixa transparente. Pois foi. Mas engraçado, eu muito mais tarde, comprei um longboard. E estamos a falar que em 2012, 13, qualquer coisa assim. Comprei um longboard e na altura, como era tudo em madeira, era uma marca portuguesa que era a Woodlock e que usavam madeiras bonitas e bem trabalhadas, e eu fiz questão de não, tem que ser lixa transparente. Claro. Porquê? Por causa da minha referência do teu skate, porque eu adorava esse skates e tu ainda o tens, não é? Tens esses dois skates. Ainda tenho, estão lá pendurados no meu escritório, lá por cima da janela. Tenho de mostrar, tens de tirar fotos aí e se pôr. Esse já levou, os tracks eram da Independent. Que era uma marca de referência. Exatamente. A marca que era dona da revista Thrasher Magazine, a Thrasher Magazine, que era a revista obrigatória para todos os aprendizes de skate. Era publicada pela Independent Truck Company e surgiu muito para promover a marca até, mas depois tornou-se uma coisa em si própria, independente. E as rodas, é que eu já não me lembro se seriam rodas da Paulo Peralta ou para combinar. Eu lembro que eram mais pequenas as rodas, porque tu querias umas rodas mais de Sim, eram mais estritinhas, eram. E tu estavas a pensar em comprar umas rodas mais E eu também pequenas. estava a tentar, eu achava a Titus muito pesada e tudo na minha primeira tábua era bastante pesado. Eu quis que a segunda, os trecos ocos da Independent, etc., fossem para ser uma tábua mais levezinha. Não que eu tenha conseguido muito isso. Aquelas tábuas eram tábuas para half-pipe, no fundo, eram tábuas para rampa, não eram tábuas para street, mas nós não sabíamos quase nada. Sim, nós não tínhamos qualquer... O que é que nós sabíamos? Sim. Nós sabíamos muito pouco. E nós queríamos era o skate do Tony Hawk ou de outro skater, ou com um design de cómico e giro. E a verdade é que eu acho que para a geração que cresceu a ver os atletas dos anos 80, o street skating era menos importante que o half-pipe. Sim. Nós ainda chegámos a ir algumas vezes tentar andar de skate no half-pipe do Restelo. De Pedrosos, sim. O half-pipe de Pedrosos, na rua de Pedrosos, sim. Andar mais do que subir e descer, não. Tentar que o skate subisse a roda um bocadinho do half-pipe e pouco mais do que isso. Aqui em Lisboa, os half-pipes, havia um half-pipe que quando nós éramos crianças, que era na rua Guerra Junqueiro. Não na rua Guerra Junqueiro, mas sabes que os prédios da Avenida Guerra é rua ou é avenida? É rua. Avenida Guerra Junqueiro tem traseiras, não é? Tens entradas para as traseiras dos prédios. Num desses terrenos foi um dos primeiros half-pipes em Lisboa, foi construído em 82 ou coisa assim, um dos primeiros half-pipes aqui em Lisboa. E eram muito conhecidos, havia muitos putos iam para as traseiras dos prédios de Guerra Junqueiro para ver a malta a andar de skate. Boa. E nós tivemos a viver muito perto de não é? Por isso. Eu nem sequer sabia disso. Esse é um pormenor que nunca tinha consciência disso. Depois o Algarve de facto produziu muita malta do skate. O primeiro, aquilo que se considera o primeiro skate park em Portugal era no Algarve, na Quinta da Balaia. Foi construída em 1986 e depois aqui Paulo Peralta começa a fazer visitas justamente no nosso tempo. Em 1990 é a primeira visita da Paulo Peralta, que coincide com o facto de haver um atleta português. Luís Paulo foi o primeiro português patrocinado pela Paulo Peralta. Há fotografias do Mike McGill cá nessas demonstrações da Paulo Peralta. Há também a construção de um skatepark de Pedroso, onde tu e eu andámos em 1990, que como ficava muito perto da casa dos meus avós, era um sítio bom para nós testarmos uma half-pipe como deve ser, mas era altíssima, era muito alta, pai, com uns 10 ou 20 centímetros de vertical,
Sim. Eu lembro-me de ficar quase em pânico uma vez. Depois subimos lá uma vez para cima e estávamos os dois lá em cima e eu estava tipo, eu não vou descer isto. Eu vou matar. Nunca nenhum de nós dropou ali Mas de eu cima. lembro tu com o skate preparado e tipo, vou e acabaste por não ir. As nossas versões de, acho que foi 11 anos não tiveram provavelmente até mapa. foi aquela de largar o skate vai e ficas atrás, o skate desceu, tipo, agora vou ter que descer pela rampa e depois é também em 1990 que sai cá em Portugal a revista Skate Portugal. Ok. Portanto, nós aqui de facto para nós aquele momento ali de 89, sim. 90 estava a trazer imensa coisa do fenómeno do skate cá para Portugal. E nomeadamente o filme do jogo do skate. E o filme chega a mim na altura quando eu estou mesmo na grande febre, não é? Ou seja, chega quando somos colegas, entras na febre do skate, apresentas-me o filme e eu fico a ver o filme. E eu achei o filme, na verdade, eu só vi o filme para apanhar aquelas partes mais da ação do skate, porque o filme, até tirando dessas partes, o filme claro, o filme tem o seu quê de manhoso, não é? Aquilo tem coisas curiosas, que eu acho que para todos nós aquela ideia de haver um gangue de um gangue de skateboarders que pode subir por cima de carros assim, pá, para e ninguém diz nada, não é? Fazem só malditos miúdos. Exatamente. Mas aquilo para nós pareceu só ser uma ideia meramente peregrina de filme, é só para haver um vilão no filme. Na realidade, viemos a descobrir que não é o caso. Que era mesmo verdade. Houve mesmo um gangue de skaters que inspirou os daggers do filme. Eles eram conhecidos como os Jacks e eram considerados os Hells Angels do skateboarding. E eles começaram a crescer muito à volta do movimento de São Francisco e dos clubes justamente de música thrash, do punk. E eles iam de skate para os clubes de música. Até aparentemente havia membros destacados para tomarem conta dos skates da malta que entrava. Os Hells Angels, há sempre alguém que toma conta das motas. E eles consideravam-se mesmo uma família de punks à volta do skate. E um dos membros dos Jacks depois tornou-se um manager de uma das maiores marcas de skate, que era a Alva. Exato. Certeza que te lembras de skates da Alva. Sim. E que se nós formos às histórias ilustradas do skateboard, nós encontramos pranchas com o logotipo dos daggers na Alva. Isso é giro. Eu lembro do filme que é engraçado, porque o filme tinha aquela dualidade, não é? Que tinha tudo. Os mausões eram também super. Não era? Do mesmo grupo do Corey, neste caso do Josh Brolin, não é? Tipo, todos assim, o ar de galã, não é? Nenhum deles tinha um ar de gajo sem dentes que tinha caído com a boca no preço, né? Sabes? Todos eles tinham um ar de dentistas e bem tratados. Eu acho que eles até eram aquilo que os skaters originais consideravam muito posers, porque eles levavam aquelas calças achadrezadas assim, da Vision e usavam quase que o catálogo de. Não, é o grupo do Corey, os Ramp Locals, vestem-se quase como se fosse um anúncio da Vision. Sim, é verdade, sim. Tudo bem arranjadinhos, exatamente. Não há ali nada de deixado ao acaso, tipo desde os pumps que os gajos usavam, os All-Star, as calças da Vision, tudo está ali muito aprumadinho. Por acaso é engraçado, há imensas referências que nós revimos o filme há pouco tempo, e há imensas referências do filme que hoje em dia fazem parte, ou seja, do meu dia a dia, das coisas que eu admiro, não é? Os All-Stars, a música, os neons, não é? Aquele skate neon. Dos amigos do Corey, eu fiquei tipo louco, totalmente rosa neon. Hoje, naquela altura nem pensar rosa neon, mas hoje em dia eu olho e fico, uau, rosa neon tem que ser rosa neon. As rodas também nesses tons neons. Sim. E eu lembro da altura, eu agora estive a ver o filme e estava completamente fascinado com toda a estética e tudo, tem tudo a ver comigo. É claro que há bocado, no outro dia temos a falar sobre analisarmos a banda sonora do filme. É claro que aquilo é 8 para 80, aquilo começa com uma boa seleção musical, não é? Meatloaf, não é? Meatloaf, Thrash in USA.
Mas depois amei. Tens os Red Hot Chili Tens os Peppers. Red Hot Chili Peppers com banda A dar um concerto mas dentro do uma clube. banda, tipo uma banda que ninguém conhece, tipo, ok, temos aqui uns tipos têm uma banda que vão tocar, e eu achei isso giríssimo. Não é? Tens a banda quase quem não conhece a banda de hoje em dia, ou seja, que é muito estranho, tipo, não é os Red Hot Chili Peppers, mas são até o vocalista quase pouco aparece poucas vezes nos seus movimentos conhecidos, não é? Mais toda, sabes andar passos muito largos, isso tudo, e em relação com o Fly e por em diante. Mas depois tens aquelas músicas românticas, aquilo, por favor. Sim. É que é 8 para 80, que para mim aquilo não há nenhuma ligação. Podia haver Billy Idol, estás a ver, coisas assim do género, mas não, a música romântica é a coisa mais desprovida de emoção. Faz lembrar um filme da Walmart. Mas entre as músicas que nós podemos, que o movimento punk skater consideraria de mau gosto, há uma que eu adoro, que é a música do Zen Emotion, que faz o momento do AOR, o momento AOR, que é obrigatório em todos os filmes dos anos 80, o momento do treino. Vou-te enviar isto agora para estás nos estudadores. O Corey Webster de braço partido. A carreira em risco, o gajo vai ter que abandonar o downhill depois do combate com o Hook, mas o gajo não desiste e cai dezenas de vezes e volta a pôr-se na prancha. A miúda foi-se embora, voltou para a Indiana, o gajo já não tem nada a perder e nada a ganhar, e aquela música eu adoro esses momentos. Eu achei esse momento, eu acho isso fixe, mas eu percebo que tem a calhar no filme aquela cena de Rocky, o momento Rocky de mais um esforço, não podes desistir. Mas era aquilo que a gente estava a falar, tipo, quantos gajos é que a gente conheceu que partiram o braço e que andar de skate e fazer curvas? Eu percebo que ele precisasse pôr o braço de apoio no chão, naqueles momentos mesmo mais velozes, mas o que ele faz durante o treino quase não é muito, é tipo, desequilibrei-me, sabes, tipo, se o gajo tivesse partido do pé, não é? Ou tivesse deslocado o joelho, uma coisa qualquer. Agora, o braço. E quando aquilo é um rinhãozinho, porque ele de repente faz aqueles movimentos quase todos lá à vontade, não é? No final, aquilo nem mostra dor na cara, não é? O gajo de facto, agora que tu falas nisso, ele torna-se praticamente o faz tudo do skate. O gajo faz street skating, o gajo faz piscina, porque o gajo ele ia para correr na piscina, na verdade, tudo começa com a mãe deixar um recado de dizer good luck at the pool, não é? E ela diz be careful at the LA Massacre, não é? Exatamente. Até diz, não vais para lá, cuidado. Pronto, como há de certeza muita gente que não viu, acho eu, que nos está a ouvir e que não viu o filme, não é? O Corey Webster é um miúdo que vai para Los Angeles para participar de duas grandes provas de skateboard. Uma pool competition, que era um clássico do skateboarding, porque as piscinas havia muitas casas exatamente com piscinas vazias serviam para os skaters usarem os seus skates, e depois um downhill que ainda hoje há muitos skaters, especialmente longboard, que fazem downhill e com muita perícia. E para além da pool de downhill, ainda temos o grupo de amigos do Corey que constroem um halfpipe para vertical skating. Pronto, o gajo passa por tudo: street skating, vertical skating, pool e downhill. O gajo faz tudo e é o melhor em tudo. Como um bocado também como um bocado daqueles acrobacias de rua, não é? Sim, o street skating. Faz aqueles movimentos todos muito. A única coisa que ele não faz é o freestyle. É isso que eu queria dizer. Freestyle, ele faz um bocadinho de freestyle ali, quando ele está-se a meter com as medidas no início. Aquele deslizar das rodas. Mas o freestyle, propriamente dito, aparece no filme quando o gajo encontra um freestyler a dançar com a pequena prancha, que eu acho sempre que é uma homenagem ao Rodney Mullen, que era dos meus skaters favoritos. Eu falei dele outro dia. Ele ainda hoje chora quando se lembra que aquele podia ter sido o último verão. Essa história é super giro. Acho que devias contar essa história, porque contaste-me essa história, eu não conhecia essa história e fiquei super comovido. Quase podia ser um filme do nosso tempo, um filme dos anos 80, quase um Goonies, a história de um miúdo que o pai diz, só tipo Fraser Bueller, e dizer olha, é o último verão, este último verão com o skate, por isso a seguir isto tens de atirar. Então eu conto, pronto, naquele momento do filme em que o Corey Webster encontra, é a primeira vez que ele vê a miúda, não é? Em que ele vê a miúda por quem se apaixona. A Chrissy, que é a irmã do rival, do líder dos The Daggers. Ele encontra quando estão os dois a assistir a uma demonstração de free skate. Há um gajo que está a dançar com uma pequenina tábua de freestyle
salta por cima, por baixo, por cima dos trecos, por lado das rodas. E isso é uma homenagem ao The Mutt, como era conhecido o Rodney Mullen. O Rodney Mullen era um miúdo que provavelmente estaria ali no espectro do autismo, extremamente solitário, num sítio onde não havia skaters. Exato. O gajo adora o skateboard, mas o pai diz-lhe no verão radical da vida dele que é, olha, aproveita, porque quando começar as aulas isso do skate vai acabar. Tu estás obcecado com isso, eu não quero um filho que seja um bum, tens uma boa genética, tens uma boa família, não vais desperdiçar o teu futuro no skate. Pá, e aquilo destroça completamente o coração do Rodney. Ele aproveita todos os minutos do verão para treinar e participa de uma competição de freestyle, que era uma competição que a maioria dos skaters até considerava bastante aborrecida e um bocado totó, uma coisa anos 70, é quase como se fosse o disco dancing para a malta do metal ou do punk, uma coisa um bocado cota, totó. Mas o Rodney Mullen não fazia ideia, ele era um miúdo mesmo muito isolado de qualquer movimento do skateboarding, e os juízes ficam de boca aberta com o que o Rodney Mullen inventou sozinho. O Rodney Mullen inventou um freestyle que implica usar todas as superfícies do skate, todas as arestas, todas as rodas e o gajo fazia tudo da sua tábua de freestyle, e com isso ele mudou o seu destino. E ainda hoje, quando ele conta a história de que começaram a chover telefonemas para a casa dele depois de ele ter ganho com pontuações nunca antes dadas em freestyle, começam a chover telefonemas para casa de revistas e de canais que o querem entrevistar, e aí a família dele, pronto, acho que neste ponto é melhor não parares. E ele ainda hoje chora a contar a história e a lembrar-se que aquilo podia ter sido o último verão em que o gajo andou de skate. Eu quero um filme do Rodney Mullen com AOR. Imagina a cena dele a treinar os movimentos todos com mega AOR. Aí sim, melhor que o Corey Webster. Era isso. Isso é que eu gostava de ver. Isso é que era o nosso filme. Está bem. Aceito, subscrevo. Vamos fazer uma petição. Vamos arranjar uma máquina de só com o Doc Brown. The Mutts. Boa. Epá, vamos fazer. Quer dizer, adorava. A petição, não é fazer o filme, podemos fazer a petição. Sim, vamos fazer uma petição pública. O segundo trabalho de Hércules. Production. Exato. Mas o filme, voltando à história do filme, do Thrashin', o filme é muito engraçado, tirando a parte romântica, que acho que mesmo para nós, não é? Era tipo, quando aparecia a miúda, tipo, por exemplo, eu vi a cena. Eu achava a miúda muito seca. A miúda é uma seca, mas tudo eu já digo porquê. Tu alguma vez achaste gira? Eu nunca achei gira, nunca achei muito gira a miúda. E na altura eu queria andar de skate, não queria era miúdas, pá, tipo, claro. Miúdas eram, coisa nojenta, não é? Mas o que eu achava a miúda um bocado, até aquela cena dos dois lá na relote e tal. Que é uma cena super demorada. Nunca mais acaba. Nunca mais acaba. É tipo. E depois, toda a situação. A miúda depois tem aquelas cenas que me irritam. Há aquela situação em que, como o Romeu e Julieta, como tu disseste no início, há uma altura que eles se zangam e ela quer voltar para casa, quer voltar para a Indiana e depois. Nisto tudo o gajo muda de ideias e vai lá à casa, não é? Ela está a preparar as malas e a amiga, na verdade a namorada do irmão dela, diz que ela já foi embora e tal, e ela está mesmo à janela e ela não vê, tudo bem, depois faz-te tudo, faz uma viagem à noite. Eu fiquei tipo, ok, ela vai viajar tipo às 9 da noite. Porque o irmão vai deixá-la na paragem do autocarro à noite e ela dorme nos bancos da sala de espera para apanhar o autocarro que sai tipo à meia-noite, vamos imaginar. Ou seja, está o dia todo e de repente, a meio da viagem, literalmente a meio da viagem, estamos a falar que ela já fez provavelmente, que é já amanhã, 8 horas de viagem, ou o que é que seja, decide, não, vou voltar para trás. E há uma cena muito estranha. Ela sai à meia da noite, não é? Sim. Faz imenso tempo de viagem à meia da noite, mas passa ao lado do Corey quando o gajo está a treinar à luz do dia. Exatamente.
Ela demorou 4 horas de viagem para ficar exatamente no mesmo sítio onde estava. Exatamente. Quando o gajo está a treinar e a cair e vê-se o Greyhound a passar ao fundo, e tu sabes, é o Greyhound onde a miúda vai. Exatamente. E ela, mas ela apanhou o autocarro à 1 da manhã e às 8 da manhã não lá está. Alguém disse, o autocarro está atrasado, temos aqui uma greve de Greyhound e o autocarro da meia-noite vai sair às 8 da manhã. Faz a viagem de volta a pedir boleias, não é? À altura que ela decide, vou riscar a vida, pôr a perna de fora para ver se algum condutor malandro mas felizmente ninguém parou. Foi uma lésbica. Era uma mulher que tinha um caminhão. Sim, um caminhão, temos que ser honestos. Ela apanha de uma família que tem uma relote primeiro, não é? Exato. E depois um caminhão de tiro, uma velhota que a deixa subir. Exato. E mais. Eu achei essa parte. Pronto. O filme tem, é claro, várias partes que eu gosto, a cena da piscina, e mais uma vez eu não percebo como é que os daggers atiram aquilo para ter o Corey Webster caia, não é? Tipo, toda a gente está a ver. Eles atiram umas esferas. Era aquilo que tu dizias de fazê-los, aqueles daggers, eles estão tipo a 2 metros. E não há porrada, não há nada. Na boa. Mas o filme é perpassado por bons momentos de skating, porque esse momento em que os daggers provocam o acidente do Corey na competição, era no Del Mar Skate Ranch, que era um sítio onde o Tony Hawk andava muito, e inclusive o Tony Hawk é o miúdo de t-shirt azul. Exato. que está também a competir lá. Mas essa é uma das coisas, é que o filme vai intercalando momentos de skate muito bons que é isso que a gente queria ver, com a malta boa da Bones Brigade a fazer de duplos dos atores, mas depois com momentos muito aborrecidos, super cheesy. Sim. E depois toda a situação de não gosto dele, vou pegar fogo à rampa de skate onde eles andam. Pois é. E os gajos condenados a uma luta no local, ele fica com o braço todo lixado. É uma vala, um half-pipe, mas um half-pipe real, um cano de uma vala onde os gajos vão lutar com uma mistura de uns nunchakos com uma luva de boxe. Exatamente. Foi a ideia de ser mais Mad Max. Exatamente. E depois... depois tem uma cena porreira que é aquela descida do parque de estacionamento quando à noite o Corey está a fugir. Essa parte é muito boa. Temos que a parte anterior, que essa parte é muito boa, quando ele está a fugir. A fuga, ele passa a noite com a irmã e depois eles passam e o gajo vem e há uma perseguição. E o gajo faz a descida de um parque de estacionamento. E a quantidade de gajos ficam inconscientes simplesmente por cair do skate e ficam deitados no chão, como aquele que foi contra o caminhão e cai no chão. Eu lembro contra carros e caminhões e nunca desmaiei. Aquele fenómeno americano do o carro cai de uma valeta e explode, ou corre só contra outro e explode, e que é o miúdo vai contra o caminhão, adormece, não é? Tipo, não é? E por em diante. Mas o filme é interessante, eu gosto do filme pelos momentos de skate. Pelo momento de skate, é verdade. E é claro que aquela descida é fixe, não é? Tem aquele momento o downhill tipo, propriamente, não é? Top Gun dos skates, aquela parte do filme o LA Massacre, da câmara à ponta do skate e ele a ultrapassar as... mas há uma parte que eu achei que eles estavam todos a andar devagar para o gajo ultrapassá-los. Não achaste? Claro. Há uma parte imensos momentos. Tipo Batman de 66, né? Tipo, tudo parado e eles... E já viste, quase toda a gente está a competir no downhill, vai super protegido, não é? Com cotoveleiras e com capacetes, menos os daggers. Os daggers, basta-lhes um leather jacket ou um denim jacket rasgado nas mangas. Podes virar na esquina errada e parares em cima de uma árvore. E sabes que eu andei com isso há algum tempo com esse fantasma de um dia que eu posso virar mal e não consigo virar e vou para cima de uma árvore. Ainda hoje penso nisso, até quando estou de moto, um dia não viro e vou parar em cima de uma árvore. Outra coisa que o filme nos ensinou também foi o Regresso ao Futuro também nos mostrou isso, mas a andar de boleia nos carros. Sim. Há momentos em que o gajo utiliza... Nessa parte da perseguição ele usa o autocarro. Bom, mas aí foi... Não, ele pega no autocarro e depois pede para ajudar para parar e ele abre e ele tira o skate em andamento, quase muito Regresso ao Futuro, não é? O gajo entra no autocarro e levanta o skate enquanto o autocarro tem andamento. Quando nós íamos para Telheiras andar de skate à volta dos parques de estacionamento ali daqueles blocos dos prédios altos na entrada de Telheiras, nós também muitas vezes tentámos
agarrarmos ao para-choque de carros que estavam a sair do parque de estacionamento. Ok, eu ia dizer que os carros estavam parados, tipo, olha lá, eu imitava os loucos do skate. Duarte, o carro está parado. Ok. Yeah. Mas há uma coisa engraçada até dos loucos do skate, que é aquela preparação com fita cola, aquele duct tape. Sim, à volta dos dedos. Eu mais tarde, eu não te contei isto. Para proteger o gesso, não é? E tu uma vez puseste qualquer coisa assim parecida e eu pensei, um dia vou chegar a casa e vou fazer o mesmo. E usei fita isoladora, daquela fita cola que cola tudo, estás a ver? Aquela isso cola. é muito colante. E eu sei porque eu pus e depois para tirar foi tipo. Aquilo descola-se bem da pele, mas a pele fica cheia de cola. Tu depois Descola-se bem da pele, não foi como aconteceu. Não foi como aconteceu. A fita isoladora de elétrica. Não foi como aconteceu. Eu lembro de estar a tirar da fita cola, tipo, tudo bem. Até depois, na altura, cortei um bocado uma daquelas pessoas. És muito peludo. Na altura já era muito peludo e tal. E eu lembro de estar a tirar e aquilo tipo colar a pele. Eu pensei, fogo, agora vou ficar com isto colar a pele. E agora nunca mais sai. Vá, malditos loucos do skate. Mas porquê que o gajo fazia? Ok, era para fazer a descida, assim, porque ele não tinha aquela luva, era maneira de proteger a mão quando mete a mão no asfalto. O gajo tem o gesso e, portanto, para não esfarelar o gesso, o gajo protege as pontas. Mas aquela fita cola era para quando ele estivesse a descer, para pôr a mão no asfalto e não se... Sim, mas que tu vês que eles têm aquelas bolachas, aqueles disquezinhos que a malta do downhill usa para fazer o apoio da mão. Essa é até dos momentos mais giros, na minha opinião, dos mais giros do downhill. Exato, aquela descida que eles estão a descer em sincronizados. Sim, eles vão praticamente em gêmeos um do outro, em boa sincronia. Um bocado tipo Fórmula 1, depois ultrapassa por dentro. E é a parte mais rápida da descida. Essa parte eu gosto de ver ainda hoje. Outro detalhe, eu acho que é também praticamente o único detalhe que falta comentar, que é eles terem arranjado uma espécie de Stacey Peralta, mais ou menos, mas um gajo de uma marca de skates que vai patrocinar os atletas. Que tem as bouncing ball, aquelas bolas não, as rodas de bola, que ele diz que é de uma resina termonuclear. Dá lá uma dentada, exatamente. Se houver um ataque nuclear, a única coisa que vai resistir são estas rodas. Exatamente. Mas isso levanta aquela ambição que eu acho que toda a malta, todos os putos que viviam o skate como nós, só à distância, não é? Sem nunca realmente terem vivido por dentro o fenómeno, que era a ambição de que se tu fosses suficientemente bom ias ter uma prancha com o teu nome e com o teu design, e o próprio Corey anda com um caderninho com os desenhos de uma miúda a ser agarrada por uma aranha gigante numa teia. Porque todos os skaters sabiam, um dia alguém vai fazer uma prancha com o meu design. E claro que o filme vai acabar, não é? Com ele a ganhar o LA Massacre, mas com um final fantástico, que é, eu quando estava a ver o filme, quando tem aquele final, eu pensei, isto é de loucos. Tu, além de teres de descer uma rampa que quase arrisca a vida, no final vais ter que saltar uma rampa e literalmente arriscar a vida, porque estás a descer com uma velocidade estonteante e depois tens de saltar a rampa quase por cima do público. Eu pensei, what the... Mas quem que é o louco? Estamos lá, o gajo que criou. Não, temos esta rampa super perigosa. Boa. O que é que a gente vai? Isto não há mínimo pessoas. Só vê 100, só vê 300 pessoas a descer. Que se lixe. Ok. E no final, uma rampa para o gajo saltar. O pior é se o gajo tivesse lá um ar de fogo e uns pirotécnicos. uma rodela. Olha, mas um morreu à entrada. Tira os pirotécnicos, talvez com o cardinal e lá com um chicotezinho. Exatamente. Só que os gajos devem ter tirado depois não sei quantos gajos a morrerem no pirotécnico, já que os gajos estão todos a morrer. E o filme acaba com ele a dizer: tu conseguiste, não é? E passa lá amanhã na loja, não é? Para. Não, agora bem-vindo ao Smash Skates. Agora consegui. E mira lá o casaco vermelho. Eu diria que passado estes anos todos, o que ficou da nossa passagem pelo skate e que nunca mais foi embora foi mesmo esse aspecto do design, da ilustração. Sim. Por mais tempo que passe, nós ainda hoje revisitamos muitos dos ilustradores. E voltamos para esses skates, não é para os skates. Não para os atuais. Não. Nem os que surgiram em 94, 96 para cima. Sim. São aquela época de 85 a 92. Sim.
Os skates todos eles tinham formas muito diferentes uns dos outros. Sim. Cada atleta que tinha as suas especificações, que a cauda tinha que ser mais alta, mais baixa, a prancha mais côncava, ou era direito, ou era arredondado. E depois com o fim do halfpipe e do vertical skating, a geração totalmente street, que ainda hoje é que vinga, porque o vertical skating está praticamente extinto. E todos eles usam mais ou menos a mesma tábua, achatada, muito levezinha, com muito pouco nose e muito pouco tail. Mas na altura nós tínhamos imensa diversidade não só nas ilustrações, como até na configuração dos skates. E eu acho que isso... as horas passadas a ler a Thrasher e outras publicações e a ver as ilustrações do The Bones Brigade e dos Rat Bones deixou-nos uma herança de ilustração de Jim Phillips que nós ainda hoje convivemos com ela. Okay. E, a Thrasher Magazine, já agora também devo-se dizer que eu devo muito do meu inglês à Thrasher Magazine, porque aquelas horas todas a tentar ler em inglês os artigos da Thrasher dava um jeito. Sim. Thrasher e depois comics, nada de melhor. Claro. E acho que está tudo. Está bem. A gente adorava. Nós, já agora, para quem ouviu episódios passados e que nos ouviu falar do R Massacre, o Massacre do Restelo, sim. Agora já percebe porque é que se chamava o Massacre do Restelo. Exato. Que foi, na verdade, antes de acabar, temos de dizer, logo nós na altura da febre do skate, tu deixas uma vez uma carta anónima no meu correio a convidar para o Restelo Massacre. E era um grande envelope. Era um excelente envelope. Eu já te disse, eu sempre guardei isso. Eu tenho a certeza que tenho isso guardado em alguma das caixas de lá em casa dos meus pais, que eu adorava isso e guardei isso religiosamente com o teu convite, onde eu famosamente andei numa rampa, uma micro rampa, e dei o meu maior malho de vida. Essa rampa foi um dos passatempos de férias de verão com o meu avô. Eu e o meu avô construímos uma rampa de salto em madeira, e depois a competição, para a qual praticamente essa rampa foi construída. Eu às vezes também levava essa rampa para a rua acima da casa dos meus avós para poder saltar nela e tudo. Ela era fácil de transportar. Mas eu e a minha vizinha do lado, a Catarina, passámos uma tarde a ver que tipo de provas é que a competição podia ter. E depois lá estávamos, no fundo nós éramos 4, era eu, a Catarina, o meu primo e tu e eu. E pronto, os meus avós devem ter gasto algum dinheiro a comprar assim prendinhas para serem os prémios. Sim, eu recebi um porta-chaves, com aquele porta-chave, com aquela a parte de plástico, não é? Que era tipo em gancho azul. Exato. Eu diverti-me imenso nas férias de verão na praia com os meus avós, nas horas mortas, a fazer os cartazes e o envelope para te enviar isso. Eu tenho isso em casa, eu tenho que procurar. Eu só me lembro de uma ratazana super agressiva com uma espécie de argola no nariz, com um mohawk. Sabes que eu na altura, quando recebi, demorei algum tempo a perceber o que era, e depois é que foi tipo: este é o Sérgio. Mas alguém deixou isto na caixa do correio, deve ser para ti. Mas assim, não acredito. Estou a falar sério. Eu na altura fiquei tipo: na altura nós tínhamos o Nuno com o legionário. E eu, será que é o Nuno? Para dar de skate, um campeonato de skate. E depois é que chutei as peças e é o Sérgio. Que acha deve ter-te ligado nessa noite a dizer: olha, recebi a tua carta, vou não é conta comigo, mas sim, como é que é? E tu, o meu pai depois vai-te buscar, então vou passar aos meus pais para combinarem. E depois, olha, um dia desses até vamos tratar dos jogos de computador que nós, quando tínhamos de ficar em casa, games, coisas assim do género. Que havia imensos jogos de computador que surgiram na febre dos Radical Sports. E já agora, aqui de quem está a ouvir, quem é que andou de skate? Quem é que... queremos saber as tábuas que exatamente, tiveram. quais as tábuas tiveram? Tiveram All Sport ou tiveram alguma coisa de jeito? Ou uma Vision. Ou uma daquelas de plástico que se partia rapidamente. As Zorlak, em Portugal houve muito pessoal com as Zorlak, que era daquele ilustrador dos Metallica, o Pusshead. Será que alguém tinha dessas pranchas? Por isso, comentem, deixem comentário no nosso Instagram. A gente gostava de saber mais as vossas opiniões, saber se
como é que foi a vossa experiência à volta dos skates, neste caso este episódio. Até porque vai skates. haver ocasiões de voltar muitas vezes aos skates, até com as bandas de thrash metal e de core. Estamos a falar dos Suicidal Tendencies e vai, por isso, de certeza que nós vamos voltar muito a falar de skate. Por isso seria muito giro termos as histórias do pessoal que também. Exato. Por isso, que deixem comentário, deixem alguma coisa para que a gente possa conversar com vocês e saber as vossas opiniões e trocar até ideias. E se calhar vamos já descansar o Hércules, não é? Sim. Por isso... Sigam-nos nas redes sociais, aliás no Instagram, @o segundo trabalho de Hércules, também no YouTube. Exato. E passem palavra. Exato. Enviem os links aos amigos todos. E digam novamente que é o melhor podcast que vocês ouviram. Quando as pastelarias é muito bom. e que pronto. E despedimos-nos. Até ao próximo episódio.